Você sabe o que é que a borboleta, o sapo, a mosca e o bicho da seda têm em comum? Pois todos eles, numa etapa da vida, passam pela metamorfose, uma transformação que parece um renascimento. No caso do bicho da seda, um pouco antes dessa mudança, a lagarta faz o casulo, que vai virar o fio, e o tecido de seda. Você vai acompanhar tudo isso na reportagem da Neide Duarte, com imagens do Américo Figueroa, feita antes da pandemia. O alimento é bem maior do que elas. Essas larvas minúsculas têm só 2 horas de vida. São do tamanho de uma formiga pequena, mas vão crescer cerca de 100 vezes. Se nós crescêssemos na mesma proporção, adultos, teríamos mais de 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de pelo menos 20 andares. Assim começa a aventura da vida de um bicho da seda. É uma vida curta, por volta de 50, 60 dias, mas feita de grandes transformações. O bicho da seda é ovo, larva, lagarta, crisálida, mariposa. Profissão: fiandeira. São 5 dias e 5 noites, liberando pelas glândulas salivares uma secreção com 2 tipos de proteínas. Essas proteínas é que compõem o fio da seda. Para construir o casulo, a lagarta faz movimentos no formato do número 8 e assim vai tecendo um abrigo para viver sua metamorfose. Lá dentro, longe da transparência do mundo, vai virar crisálida, se transformar em mariposa e botar ovos. Antes de virar mariposa, o casulo vira matéria-prima na indústria de fiação. Embora sejam milhões de casulos, na fábrica se conhece a data em que nasceram, onde cresceram, em que lugar teceram seus casulos. Tudo casulo, vai ver. Só casulo, aqui já está seco, né? Casulo seco significa que a crisálida foi morta num processo de secagem. Assim, os casulos estão prontos para iniciar o seu caminho dentro da indústria de fiação. E aqui começa o processo de produção. Este é o departamento de seleção. Todas essas mulheres são fiandeiras e elas estão selecionando os melhores casulos. A gente está retirando os casulos escuro, casulo com defeito, casulo duplo, casulo amassado, casca fina, casca muito grossa. Então a gente está selecionando para deixar só os casulos perfeitos. Saindo daqui, ele vai para onde o casulo? Daqui ele vai para o cozimento. Os casulos passam por diferentes temperaturas na máquina de cozimento. É preciso amolecer a dureza da casca para encontrar a ponta do fio. A coisa mais importante na indústria é encontrar onde começa o fio do casulo, para poder desatar o novelo que a lagarta criou. Depois do cozimento, é feita uma nova seleção. Só ficam os casulos perfeitos. A máquina encontra a ponta do fio deles automaticamente e vai formando os carretéis. Antigamente, 5.000 anos atrás, lá na China, isso era feito manualmente. Quem vai mostrar pra gente como era feito é o senhor Yaku-san. Como que era para procurar? Então, eu vou mostrar como que vai procurar a ponta primeiro, tá? É difícil achar a ponta. É. Então, primeiro, com vaselina, tá mexendo. Aí eu achei primeiro a ponta aqui. Ah, primeira ponta de tudo isso? De tudo isso. Achei um fio só. Então eu vou chacoalhando, puxando. Vai sair um fio só. Aí tá saindo já. Vai sair um fio só de vários. É, aí. Pode segurar, pode puxar. Os fios tecidos pelo bicho da seda chegam a ter mais de 1 quilômetro de comprimento. São tão resistentes que antes do nylon, eram eles os fios usados na fabricação de paraquedas na Segunda Guerra Mundial. Esta mesma indústria, que busca a ponta dos casulos automaticamente, também precisa usar o antigo processo manual para encontrar as pontas dos fios dos casulos que têm algum defeito. Aqui os casulos que estão vindo para cá é casulo de segunda.
Então, como no automático são casulos de primeira que já são reaproveitados de segunda. Ele não pode ficar escuro demais e nem branco demais. Para que a indústria de fiação possa produzir os melhores fios de seda do mundo, como são considerados os fios de seda desta indústria, a Bratac, ela depende da parceria com os produtores rurais. A gente tem o controle de todas as etapas da cadeia. Então, nós somos totalmente verticalizados e nós temos uma relação muito íntima com os produtores rurais que são nossos parceiros. Marta e Valdir acabaram de receber da indústria as lagartas ainda pequenas. Elas chegaram dormindo e, quando acordarem, só vão querer uma coisa: folhas de amoreira, o único alimento. Gosto que passa de mãe para filhos há milhares de gerações. Quer dizer, tá todo mundo dormindo agora? Sim, a gente tá nesse momento aí da primeira dormida do bichinho. E quanto tempo eles ficam dormindo? Então, eles dormem uma média de 30 a 36 horas. Direto? Isso, direto. E depois? Aí depois eles acordam faminto. Para alimentar as lagartas, eles têm 2 hectares de amoreiras plantadas. O sítio faz parte de um assentamento de reforma agrária. As lagartas estão distribuídas em 5 camas e todas precisam ter mais ou menos o mesmo ritmo de desenvolvimento. Para a gente compensa cuidar bem a criada, porque ela fique bem igualada, que a gente vai ter 90% dos casulos de primeira. Então, com isso, a gente vai ter um maior valor sobre o quilo do produto. Nos produtores, as lagartas vão passar cerca de 20 dias. Em cada produtor, o bicho da seda está num estágio diferente. No sítio da Marta e do Valdir, ainda pequenos, na terceira idade. No sítio do seu Miguel e no do Paulo, já estão adultos, na 5ª idade. Fase que exige muito trabalho do produtor no corte das folhas da amoreira. Nesta caixa de criação estão mais de 40 mil lagartas do bicho da seda. Elas estão na 5ª idade. Nesta fase, elas não dormem, só comem. Elas se alimentam 5 vezes por dia durante 6 dias. Depois que comem o suficiente, elas começam a levantar a parte dianteira do corpo, como se quisessem ficar em pé. Esse é o sinal. É hora de abaixar essa estrutura que os produtores chamam de bosque. O resto do trabalho, a lagarta faz sozinha. Ela sobe no bosque e procura um espaço onde só caiba ela. Ali, no tempo de maior individualidade da sua vida, ela vai recriar a si mesma e se preparar para um novo nascimento. No sítio da família do José Roberto, a maioria das lagartas já está no estágio de tecer o casulo. Quando o processo estiver terminado, os casulos serão vendidos de volta para a indústria. Esses produtores, todos pequenos proprietários, dizem que este é um bom negócio. Dá para sobreviver bem. A prova está aí, 51 anos, a gente está aqui, criei meus filhos no bicho da seda, tenho 2 filhas estudadas, né? Tenho meu maquinário, consegui segurar meu sítio, né? Não fui para a cidade, então, através do bicho da seda. Os produtores contam o lucro dos casulos, mas também desenvolvem um sentimento de carinho pelos bichos. A gente sempre fica observando eles, né? O rostinho deles fica imaginando, né? O que é cada parte, cada tracinho. São sensíveis, né? Eu procuro ver se estão sadios, né? Se eles não estão reclamando do clima, da temperatura, né? A natureza é perfeita. E olhar um bicho desse que produz o melhor fio de tecido do mundo, que é a seda, né? O que a natureza alcança não é o suficiente para a indústria. As máquinas continuam o trabalho da lagarta e transformam o que era só um jeito de viver em produto cobiçado e refinado. Neste setor, trabalham as fiandeiras mais experientes. E é com o trabalho delas, nestas máquinas, que se produz o melhor fio da fábrica. Tudo vai ser exportado para a França. São 150 toneladas por ano. Para poder produzir
o fio de seda quase perfeito, é preciso desperdiçar o começo do casulo. E esse começo vira isso aqui, ó. Faz um barbante, olha, tudo isso que está sendo enrolado aqui é um subproduto. Só que isso vai ser, sabe o quê? Aquele tecido conhecido como palha de seda, que é uma maravilha. Para a gente produzir o fio que vai alimentar as tecelagens de alto luxo, de moda, das grifes europeias, a gente precisa selecionar muito bem. A seda brasileira é considerada a mais branca do mundo. E a indústria de fiação precisa manter esse padrão para atender seus clientes mais exigentes. Nós temos clientes italianos, por exemplo, que buscam o nosso fio porque fazem vestidos de noiva com seda crua, sem tingimento. Buscar a perfeição é um trabalho longo, lento, de concentração e atenção aos menores detalhes. A natureza é quase perfeita, né? Ou eu diria que a natureza é perfeita, mas nós, seres humanos, acabamos intervindo no processo industrial e pode acontecer de um fio arrebentar. Aí entram em ação as fiandeiras, mais uma vez fazendo as emendas de forma imperceptível. A gente vai fazer o nó, cortar, né, no tamanho de aproximadamente 2 milímetros, não pode cortar maior do que isso, nem muito menor do que isso. E os fregueses exigem mais ainda. Determinam as direções que os rabichos dos nós devem ter. O Japão quer os 2 para cima. A Europa, um para cima, outro para baixo. Para o olho humano, é impossível enxergar tantas miudezas nos detalhes. A seguir, a ameaça dos agrotóxicos para o bicho da seda. O banco genético da indústria. Na segunda parte da reportagem sobre a seda, você vai acompanhar a tecnologia que envolve o acasalamento desses bichinhos e os cuidados para a produção limpa das folhas da amoreira. As lagartas estão no auge da sua energia. Quando comem, produzem um som parecido com a chuva. Estas estão na 5ª idade. Tempo de comer dia e noite. Elas só comem a folha fresca da amoreira. A amoreira precisa ser orgânica. Se tiver qualquer tipo de agrotóxico nas suas folhas, todas as lagartas do bicho da seda vão morrer. A lagarta vai comer um pouquinho, né? Sobe em cima da folha e começa a andar desesperada e já sabe que está contaminada. Conforme o agrotóxico, é questão de hora, ela já morre. Cortei a amoreira, né, e dei para os bichinhos aqui, eles comeram e morreram todos. E do que foi? O que tinha na amoreira? Veneno de soja, né? Nós temos regiões muito próximas a plantações de soja, cana, milho, onde a pulverização aérea de defensivos agrícolas para combater as pragas dessas atividades que acabam contaminando a folha de amoreira, que é o único alimento do bicho da seda. O fio de seda brasileiro é reconhecido internacionalmente pela sua alta qualidade. Para ter o fio de alta qualidade, a gente precisa da matéria-prima de alta qualidade, que são os casulos. Seu Miguel trabalha apenas com reprodução. Ele cria a matriz das lagartas, a raça pura. Estas são todas japonesas. Quando elas tecerem seus casulos, eles serão todos encaminhados para o banco genético da indústria de fiação de seda. Dentro dos casulos, as crisálidas vão continuar vivas para completar o ciclo natural da vida delas. Estão todas vivas, né? Estão todas vivas. Essas são todas as meninas? São as meninas. E aqueles ali é que são os meninos. O macho ele é mais compridinho, assim, ó. A fêmea ela é mais esparramadinha. Nós falamos que ela tem um brilho a mais. As fiandeiras estão trabalhando na sexagem das crisálidas. Primeiro, elas abrem os casulos que aquelas lagartas de raça pura teceram lá nos sítios. Em seguida, as crisálidas vivas são separadas por sexo e colocadas em grandes bandejas. Ali, elas se transformarão em mariposas e estarão prontas para cruzar. Quando a crisálida vira mariposa,
muitos líquidos são eliminados. É que durante a transformação, alguns órgãos são suprimidos e ela expele tudo que não será mais necessário para o seu novo corpo. No macho, é também uma limpeza do canal para a passagem do sêmen. O fato de expelir, eles melhoram, né, a condição para eles fazerem o cruzamento, que é a cópula, né? Aquilo, então, é uma preparação para o cruzamento. Natural. Sessão de acasalamento. As mariposas cor-de-rosa são machos chineses. As brancas, fêmeas japonesas. Cada mariposinha põe cerca de 500 ovos. Ao longo dos milhares de anos de domesticação, esta mariposa perdeu a capacidade de voar. Além disso, ela não come nem bebe água, apenas copula. As fêmeas botam os ovos e depois de alguns dias, machos e fêmeas morrem. Nós que detemos as raças genéticas e fazemos todas as melhorias necessárias, nós fazemos a produção de ovos. Na indústria, são produzidos mais de 1,5 bilhão de ovos por ano. Cada sala guarda as raças puras que serão cruzadas. Machos chineses com fêmeas japonesas. Machos japoneses com fêmeas chinesas. O cruzamento dessas raças é que dá origem à raça comercial. Longe do banco genético da indústria, Lavínia, no sítio onde os pais dela criam o bicho da seda, costuma questionar a mãe sobre o gênero e a identidade das lagartas. Ela é bem curiosa, assim. Às vezes ela pergunta pra mãe, mãe, é menino ou menina? Aí, às vezes, eu não sei responder ainda. Ela pergunta, mãe, cadê os pais deles? Fala, filha, estão tudo aí, tudo a mesma família. O que você acha que vai nascer? Mais menina ou mais menino? Às vezes mais menina ou mais menina. Mas você fica querendo saber? Por quê? Porque eu sempre gostei. Você gosta desse bichinho? Adoro. É? O que você acha dele? Muito bonito, legal. Muito carinhoso. Parece um berçário. Aqui, as meadas dos fios da seda estão descansando. Esses fios estão muito cansados. Eles passaram por muita coisa. Altas temperaturas, foram esticados, enrolados e agora eles precisam se refazer de todo esse processo. Eles vão ficar aqui descansando durante 3 dias e 3 noites para que o fio da seda volte a respirar, para que o fio da seda volte a ser aquele fio original que ele foi um dia. Antes de ir para o quarto de descanso, as meadas dos fios de seda são amarradas com fios de algodão puro, livres de bactérias. Depois, passam por uma prensa feita com madeira especial vinda do Japão para não alterar em nada o fio da seda. E ainda assim, muitas meadas são rejeitadas. Essas meadas, elas estão aqui por quê? Elas foram desclassificadas devido ao seu peso. Ela iria para onde? Para a França? Ia para a França. E não vai mais porque ela pesa quanto? Ela está 330. E tem que pesar quanto? Ela tem que pesar até 329. E ela está 330 e vocês já não podem mais mandar? Não, já tem que separar. Por 1 grama? Sim. Nossas são bem exigentes. Por que a seda é tão cara? Ai, tem muita coisa envolvida, né? O investimento que a gente tem maior é em pessoas, porque sem as pessoas não existe seda. Se a gente considerar desde quando a gente começa a produção, cruzando as mariposas para a produção dos ovos do bicho da seda, até chegar nesse estágio, vai no mínimo 1 ano e meio só aqui dentro da nossa fábrica. Um processo tão complexo, com tantas etapas e tantos detalhes, esbarra em muitas dificuldades. Nesta região do norte do Paraná e oeste de São Paulo, existiam, até 10 anos atrás, 7 indústrias de fiação de seda. Todas fecharam. Só esta resiste. É a única empresa do Ocidente a produzir fio de seda.
Mais de 90% da sua produção é exportada. Atende o mercado de alto luxo da Ásia e da Europa. Clientes interessados nesse fio de seda com tanta qualidade não faltam, mas a indústria está com a capacidade de produção ociosa. A gente precisa aumentar primeiro a produção de casulos, que é a nossa principal matéria-prima, e hoje é o nosso fator limitante na indústria. A gente está até recusando pedidos de fios de seda porque não tem a matéria principal, que é o casulo. Está faltando produtores, está faltando casulos. Com o mercado da seda em dificuldades, nada pode se perder nesse processo. O que essa pazinha vai te jogando é lixo. Não, nem brinca. Na verdade, a gente tem o casulo, depois que a gente já tira toda a seda que a gente consegue fiar, ele fica com a crisálida dentro e nós vamos utilizar essa crisálida para exportar como ração animal, ração de peixe. A seda aqui já se perdeu. E essa cápsula, não, é o finalzinho do casulo. Quando o bichinho já terminou de fazer o casulo de fora para dentro, isso é seda pura, a gente também vende. Você vende tudo. Mas é lógico, na seda nada se perde, tudo se transforma. A atividade dos produtores de casulo não parou por causa da pandemia. As exportações diminuíram e houve redução de jornada de trabalho na indústria. Mas como os casulos podem ser estocados, as vendas dos produtores continuam normais.